Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês os top 5 fundos imobiliários aprovados no vestibular da Sociedade Milionária. É isso mesmo que você ouviu, um dos vídeos mais esperados aqui do canal, mais pedidos por vocês. Finalmente estamos com ele aqui. Desde agora eu queria que você respondesse aqui nos comentários, tá? Você já investe em fundos imobiliários? Sim ou não? Respostinha rápida, deixa aqui nos comentários. Para falar sobre esses top 5 fundos imobiliários, antes eu preciso fazer um rápido esclarecimento, tá? Primeiro, todos os dados que eu colhi para poder apresentar para vocês foram colhidos no dia 10 de junho, tá? Então, como o mercado andou até o momento que você está assistindo esse vídeo, pode ser que tenha mudado uma questão de preço, de algum parâmetro, mas nada que seja muito relevante para você entender o valor desses fundos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que quando eu falo os melhores, não é aquele fundo que tem, nossa, esse aqui é o que vai dar a maior rentabilidade, porque isso envolve risco mais alto. Também nem é aquele fundo, não, esse é o fundo que vai mais se valorizar. Não, aqui eu estou falando de qualidade, que no final das contas deveria ser o parâmetro mais importante para você escolher ativos para você montar sua carteira, pelo menos o grosso da sua carteira. Aqui e ali você pode tomar um pouco mais de risco, mas qualidade é fundamental. Qualidade em relação à quantidade de imóveis, diversificação, qualidade em relação à qualidade dos imóveis, localização dos imóveis, a qualidade do gestor do fundo, o histórico do fundo. Então é muito mais por esses fatores do que especificamente por tipo a rentabilidade, aquele que vai me dar a maior rentabilidade, tá? Feito esse rápido esclarecimento, vamos agora para os 5 fundos imobiliários que eu separei aqui para vocês, todos eles aprovados no vestibular da Sociedade Milionária. O primeiro deles é o ALZR11, o famoso Alzirão, o Alianza Trust Renda Imobiliária. Ele é um fundo imobiliário do segmento híbrido. Por quê? Porque ele tem lá dentro imóveis dos mais diversos setores, tá? Ele é bem diversificado mesmo em categoria e em quantidade também. Vamos lá. Dos imóveis que eles têm lá dentro, 54% são no segmento de lajes corporativas, 21% no segmento de galpões logísticos, e aqui estão de galpões secos e galpões refrigerados, tá? Porque eles fazem essa separação, mas eu juntei. 18% do segmento de varejo e 7% do segmento de data center. Pelo menos até onde eu conheço, é o primeiro e único fundo no Brasil, fundo imobiliário no Brasil, que investe nesse segmento de data center. Lá nos Estados Unidos isso é bem comum com os REITs, né? Com os Real Estate Investment Trusts. É outra história, tá? Mas aqui no Brasil eu não sabia, mais uma novidade do Alzirão. Ele fez seu IPO ainda em janeiro de 2018, mais de 3 anos de histórico suficiente para você conseguir estudar. Isso é um tempo suficiente para um fundo imobiliário, então não tem nenhum problema em relação a histórico. Ele tem hoje 13 ativos, esses ativos estão espalhados por 2 estados, tem uma boa diversificação na quantidade de imóveis, nem tanto do ponto de vista regional, mas para a característica do fundo isso não é tão relevante assim, até porque a maior parte do patrimônio do fundo está em lajes corporativas e é comum que as lajes corporativas elas estejam mais na cidade de São Paulo, algum pouco até na parte do Rio de Janeiro, mas isso aí é o mais comum para esse segmento específico. Um dos pontos mais legais dele é que ele tem 0 de vacância, ou seja, todos os imóveis do fundo estão completamente alugados. Isso é um baita de um diferencial, sobretudo para um fundo que tem uma participação relevante em lajes corporativas, um segmento que tem sofrido bastante aqui e que em outros fundos que eu vou me comentar ainda nesse vídeo, você vai ver que isso tem um impacto mais relevante, tá? E no caso do ALZR11, 0% de vacância, tudo 100% ocupado. O dividend yield nos últimos 12 meses, 5,12%, um dividend yield ok, mas aqui cabe um esclarecimento, porque eu tinha falado lá, o foco é qualidade, muitas vezes qualidade tem seu preço. É importante que vocês entendam isso. Tanto é que a relação do preço do fundo, ou seja, o preço de mercado, sobre o valor patrimonial do fundo por cota, está em 1,19, ou seja, ele está sendo vendido 19% acima do seu valor patrimonial. Esse valor já esteve mais alto, caiu um pouco agora porque esse fundo especificamente está no período de subscrição, né, de nova emissão de cotas, geralmente dá uma quedinha. Então, para quem é cotista, provavelmente vai valer a pena participar dessa subscrição. Para quem não é, ele deu uma descontada, mas ainda assim está sendo vendido quase 20% acima do seu valor patrimonial. Muita gente acha que isso daí quer dizer que ele está caro. Na minha opinião, isso é um fator que mostra claramente que ele tem qualidade. Se você quer entrar agora nele ou não, já é um outro problema, já é uma outra questão, tá? Mas para mim é inegável que o ALZR11 já é hoje um dos melhores fundos imobiliários listados na B3. O segundo fundo que eu separei aqui para vocês foi o HGLG11, o CSHG Logística, um fundo também bem clássico já no mercado de fundos imobiliários, muito falado, tem muito histórico,
um histórico de boas emissões bem feitas, sendo sempre feitas acima do valor patrimonial, que faz com que o patrimônio do fundo vá crescendo ano a ano. Então é outro fundo bem redondinho. Esse daqui é do segmento exclusivamente de logística, tá? Só tem imóveis de segmento de logística. O IPO dele foi feito ainda em junho de 2010, então são mais de 10 anos de histórico. Aqui a gente não tem nem o que falar. É gerido pela CSHG, na minha opinião, a melhor gestora de fundos imobiliários aqui no Brasil. Então, assim, em relação a isso, também zero problemas, histórico de sobra e história de sobra para você poder avaliar, para você poder estudar esse fundo, tá? Hoje ele tem 17 ativos, participação em 17 ativos. Esses ativos estão espalhados por diversos estados, por 5 estados, na verdade, em diversas regiões. Isso é um ponto bem positivo do HGLG11. Muitos ativos, muitos inquilinos, muitos estados. Eu acho que a maior concentração dele, acho que é 20% do patrimônio está alocado para Volkswagen, mas assim, ainda não é nada tão relevante assim, de modo que, na minha opinião, a diversificação do fundo é 100% aprovada, tá? Tá bem redondinha. Vacância do fundo, quando eu falo vacância, eu falo sempre de vacância financeira, não de vacância física. Não precisa entender exatamente isso, o propósito do vídeo não é explicar isso, mas é o que de fato aquela quantidade de imóveis vagos impacta a receita do fundo. Por isso que eu acho ela mais importante até. A vacância física é até um pouquinho menor, a financeira está um pouquinho mais alta, mas está em 8,2%. Se está abaixo de 10%, para mim é um valor aceitável, tá? Isso é um número, obviamente, geral, dependendo do segmento, pode ser que isso aí seja um pouco maior, pode ser que seja um pouco menor, mas assim, abaixo de 10% eu não costumo me preocupar, até porque a CSHG tem o histórico de lidar muito bem com esses fatores e serem cenários bem pontuais, bem temporários mesmo. O dividend yield nos últimos 12 meses foi de 6,72. Isso é bem atípico para um fundo que tem muita qualidade. E é atípico porque ele teve uma rentabilidade, um dos rendimentos dele do final do ano passado, que foi pago em janeiro de 2021, ele foi atípico, ele foi acima do normal. Geralmente ele paga na casa de 78 centavos, ele pagou mais de R$2, não lembro exatamente o valor, mas foi mais de R$2, que fez com que nos últimos 12 meses esse valor ficasse majorado. Mas ainda assim, é um rendimento bem decente para um fundo que tem uma qualidade bem acima da média, vem caindo também de preço, chegou a ser vendido bem acima do valor patrimonial, está prestes a realizar uma nova emissão, por conta disso o preço dele vem se descontando. Para quem vai participar da subscrição, provavelmente vai ser uma decisão óbvia. Para quem ainda não é cotista do fundo, talvez, pelo histórico do preço, talvez esteja se mostrando num ponto interessante em termos de preço para se entrar. No mais, para mim o inegável é que o HGLG11 também é um dos melhores fundos imobiliários da B3. O terceiro fundo que eu separei aqui para vocês foi o HGRU11, CSHG Renda Urbana, mais um da CSHG. Não sei se vocês perceberam, mas os fundos não estão ordenados do melhor para o menos melhor, tá? Para ficar bem claro. Está ordenado em ordem alfabética justamente para não mexer com nada nesse sentido, para você não influenciar vocês em nenhuma tomada de decisão, tá? O HGRU11 é um fundo imobiliário de segmento híbrido. Eu acho muito legal o HGRU11 porque ele tem uma pegada seguinte: ele investe em imóveis urbanos que não sejam lajes corporativas, galpões logísticos e shopping centers. Então ele funciona muito bem como um complemento para quem quer diversificar a sua carteira, porque geralmente você investe nesses de lajes, shoppings, galpões logísticos, esse faz o quê? No contrário, Rafael, o que seria isso daí? Seriam imóveis educacionais, seriam imóveis de varejo, seriam lojas de rua, basicamente seriam esses tipos de imóveis, tá? Então o HGRU11 está nesse segmento híbrido. O IPO dele foi em julho de 2018, então agora, no próximo mês, ele está completando 3 anos de IPO, histórico de sobra, para receber aquele carimbo da Sociedade Milionária em termos de histórico. Dá demais para poder estudar ele, bem redondinho, rendimento sempre constante, sempre pagou 68 centavos e agora a CSHG subiu para 70 centavos e disse: a nossa intenção é manter nesse patamar, tá? De 70 centavos. Então assim, ele sempre pagou o mesmo rendimento e agora subiu, tá? Não era aqueles fundos que vem caindo o rendimento, pelo contrário, foi estável e agora começou a subir. Isso é um ponto muito positivo para o HGRU11. Tem até outros vídeos aqui no canal sobre ele especificamente, tá? Mas é um fundo que ele tem hoje 76 ativos. Porra, isso é muita coisa, tá? Dos fundos que eu separei aqui para vocês, é o que tem mais imóveis. Isso é diversificação. E esses 76 ativos estão espalhados por 11 estados, em todas as regiões do Brasil. Então, essa diversificação no nível mais master que você poderia esperar de um fundo imobiliário, e é isso que você tem. E aqui vem o fator mais surpreendente dele. Desses 76 ativos,
espalhados por 11 estados. Sabe quantos deles estão vagos? 0. Pois é, a vacância do HGRU11 é 0%. Não existem imóveis vagos. Eles estão totalmente ocupados e o dividend yield nele nos últimos 12 meses foi de 6,71%. Um baita dividend yield, é um baita resultado, rendimento em relação ao preço da cota atual do mercado, tá? Pelo menos do fechamento lá do dia 10 de junho de 2021, quando eu fiz a pesquisa. Um baita resultado para um fundo que tem muita qualidade, já chegou a ser vendido muito mais caro, sofreu uma queda de preço também recentemente e hoje o preço sobre valor patrimonial dele, essa relação de P sobre VP, está em 1,04, ou seja, ele está sendo vendido apenas 4% acima do seu valor patrimonial, tá? Então assim, um fundo que durante muito tempo ele já chegou a ser até mais caro, hoje está menos caro, para quem entende que esse parâmetro significa preço, para mim, como eu tinha falado para vocês, é qualidade e quando ele está abaixo, para mim é risco, não quer dizer que é necessariamente uma qualidade ruim, é que existe algum risco que você precisa entender para poder saber se você quer lidar com aquele risco ou não, tá? Mas esse foi então o HGRU11. O quarto aqui que eu separei para vocês, que talvez pode causar algum tipo de polêmica, mas que na minha opinião é um dos melhores fundos imobiliários do Brasil, tá? É o KNRI11, exatamente, o Kinea Renda Imobiliária. Um fundo imobiliário que eu gosto bastante dele, eu vou explicando ao longo do vídeo por quê, mas é um fundo imobiliário de uma das melhores gestoras do Brasil também, a Kinea. Na minha opinião, a Kinea só perde para a CSHG, tá? Por isso não é à toa que eu botei nessa lista aqui, tem 2 fundos da Kinea, da CSHG e um da Kinea. É um fundo de segmento híbrido, ele é quase um meio a meio entre lajes corporativas e escritórios. Como existem alguns escritórios que estão vagos nele, hoje está 51% da receita vem da parte logística, 49% da receita está vindo da parte de escritórios. A IPO dele em dezembro de 2010, então bota aí mais de 10 anos para você poder estudar. 0 problemas em relação a isso, nunca teve nenhum envolvido em polêmica, um fundo bem redondinho. Tem 20 ativos espalhados por 3 estados, também uma concentração um pouquinho maior em São Paulo e Rio de Janeiro, justamente por conta da parte de lajes corporativas também, mas assim, são 20 ativos de absurda qualidade. Na minha opinião, ele tem um dos portfólios de melhor qualidade desses fundos híbridos, então assim, 0 problemas também em relação a isso. E aqui a parte da vacância, a vacância física dele está abaixo de 10%, mas a vacância financeira, que é o que eu estou levando em conta, porque é o que impacta o resultado do fundo, está em 10,17%. Já chegou a estar um pouquinho maior, a Kinea foi tratando isso muito bem e chegou agora, ele está praticamente em 10%. Naquele ponto assim que até 10% está tranquilo, 10,17% dá para você dar uma história melhor, mas assim, na minha opinião, ainda está tranquilo. É um fundo que muita gente vem reclamando, saindo, vendendo suas posições, porque tipo, não, ele só faz cair. Pô, ele tem metade do patrimônio dele em lajes corporativas, que é um dos segmentos que mais sofreram desde a pandemia por conta de home office, das empresas entregando escritórios. Então isso daí é óbvio que impactar. Vários fundos de lajes corporativas impactou o KNRI11 até menos. Ele está com a vacância na casa de 10%, isso é muito pouco quando você compara com outros fundos de lajes corporativas, como HGRE11 da CSHG, o BRCR, o RCRB11, vários outros fundos estão com vacância batendo no teto. Ele, na minha opinião, está com vacância controlada. Como teve uma queda recente no preço dele, o dividend yield dele ficou até mais atrativo. Hoje, em relação ao preço do mercado, o dividend yield dele nos últimos 12 meses foi de 5,68%. Quase 6% num fundo que tem uma qualidade acima da média, para mim, é um negócio mais do que aceitável. E o preço sobre o valor patrimonial dele, essa relação, hoje está em 0,90, tá? Então ele está sendo vendido 10% abaixo do seu valor patrimonial. E aí, como eu tinha falado, falo sempre isso. Quando está sendo vendido acima do valor patrimonial, para mim indica qualidade. Não quer dizer que é caro. E quando ele está sendo vendido abaixo do valor patrimonial, também não necessariamente quer dizer que ele está barato. Quer dizer que existe um risco adicional. O risco adicional é em relação à parte de lajes corporativas, os aluguéis, a parte de imóveis que estão vagos, o mercado não vendo uma fronteira, um longo prazo para isso, está meio nebuloso, as pessoas preferiram sair e ir para outros fundos de outros segmentos. Eu continuo achando que esse é um dos melhores fundos do mercado, que ele está sendo muito bem gerido, que a vacância dele está totalmente sob controle e não vejo como um problema, tá? Então, para mim, esse é o tipo de risco que eu, enquanto cotista do fundo, topo correr, tá? Se você vai também topar, só cabe única e exclusivamente a você. O inegável é que ele está sendo vendido num dos menores preços dos últimos anos, tá? Então isso pode ser levado em consideração para quem quiser tomar qualquer decisão em relação a ele.
E o quinto e último fundo que eu separei aqui para vocês foi o VISC. VISC 11 é o Vinci Shopping Centers. Não poderia também faltar um fundo da Vinci, tá? Uma gestora um pouco mais recente, mas que eu gosto muito. Todos os fundos são bem redondinhos. Os relatórios da Vinci são bem redondinhos. Gosto demais dela. Nunca vi grandes problemas em relação à Vinci. Pelo contrário, via de regra, os fundos delas são bem transparentes, bem redondos, tá? Então, gosto muito da gestora, não poderia faltar. E eu trouxe aqui o que eu considero o melhor fundo da Vinci e o melhor fundo do segmento de shopping centers. Daqui a pouco eu vou explicar o motivo. Como eu tinha já antecipado, é do segmento de shopping centers. O IPO foi em março de 2014, então bota aí 7 anos já para você estudar, então tempo mais do que suficiente. Eu gosto de fundos que têm muito histórico, porque às vezes aquele desempenho de curto prazo não se reflete no que ele vai entregar no longo prazo, né? Não necessariamente vai ser algo duradouro. Por isso que eu gosto de fundos que têm um bom histórico, e o Vinci Shopping Centers, o VISC 11, tem isso também, tá? E aqui para mim está o ponto mais importante do VISC 11. É que ele tem participação em 15 shopping centers espalhados por 10 estados no Brasil. Então ele é o fundo mais diversificado do segmento de shoppings. Tem até, acho que é o HGBS 11, ele tem até mais participações, acho que tem 17, eu não lembro agora, mas é em bem menos estados. Então o Vinci ele tem uma diversificação geográfica ainda melhor. Então ele tem vários imóveis, vários inquilinos presentes em vários estados e em várias regiões, tá? Por isso que essa diversificação para mim é o maior diferencial do VISC 11 em relação aos outros fundos de shopping, por isso que eu coloquei ele aqui na lista. A vacância dele está em 8,8%, na minha opinião, abaixo de 10% está tranquilo, principalmente no segmento que também foi muito impactado durante a pandemia, que foram os shopping centers. Certamente você deve ter percebido na sua cidade, se tem um shopping, durante vários meses, semanas, eles foram fechados, ficaram com acesso limitado. Você deve saber disso, todo mundo está cansado de saber, né? Mas aí, então, ele tem uma vacância que também, na minha opinião, está controlada. Dividend yield nos últimos 12 meses, e aqui pode causar aquela incômoda nas pessoas, né? Dividend yield dos últimos 12 meses foi de 3,64. Você deve estar pensando, pô, Rafael, tá de sacanagem, né? Você falar que um dos melhores fundos, top 5 fundos imobiliários, pagou só 3,64% nos últimos 12 meses? Pois é, porque os shopping centers foram impactados de uma forma que fecharam mesmo, não puderam nem trabalhar home office, não tinha isso. Então os shoppings fecharam de fato. Então por conta disso, muitos proprietários dos imóveis de shoppings concederam adiamento no pagamento, que é o diferimento, tá? Então adiar o pagamento daqueles meses. Alguns deram descontos, outros perderam lojistas. Então, em vários casos, esses fundos de shopping pagaram rendimentos bem menores. Tiveram fundos até que suspenderam o pagamento de rendimentos, como no caso do XPML11, que é um outro fundo de shopping, que ele teve um período que ele fez, a gente não vai pagar, acumula aqui e depois no final do semestre a gente paga o que sobrar aqui, porque a gente não sabe até onde vai dar isso. Então, isso fez com que, durante os últimos 12 meses, eles tivessem uma represa em relação ao pagamento dos dividendos, dos rendimentos. Quando as coisas retomarem, pode ser que volte não só ao patamar anterior, mas com a questão dos rendimentos acumulados, pode vir dar uma grata surpresa nos próximos 12 meses a partir da completa normalização no funcionamento dos shopping centers. Então é um fundo que eu acho que vale a pena ficar de olho também. O preço e o valor patrimonial dele está em 0,93, ou seja, ele está sendo vendido 7% acima do seu valor patrimonial, algo que não é comum de acontecer em fundos que têm qualidade, por conta desse risco adicional também, como tinha falado. Abaixo de 1 quer dizer que tem algum risco. O risco para mim é o risco dos shoppings, da pandemia, da completa reabertura, mas como a gente está falando de uns fundos que tem um dos melhores portfólios e mais diversificados, eu, particularmente, enquanto cotista, não vejo problema, por isso que decidi ser cotista do VISC 11 também. Se você também quiser fazer, cabe a você fazer essas diligências, levar esses pontos em consideração, tá? Então eu trouxe aqui 5 fundos imobiliários, na minha opinião, de altíssima qualidade, todos eles aprovados no vestibular da Sociedade Milionária. E eu queria até aproveitar para poder fazer um convite para vocês, tá? Recentemente nós atingimos a marca de 3.000 sócios milionários. São mais de 3.000 alunos na Sociedade Milionária, pessoas aprendendo a investir em fundos imobiliários, ações, a investir diretamente seu dinheiro no exterior. E eu e minha equipe decidimos que, por ter atingido essa marca, a gente precisava fazer algo diferente, precisava fazer um evento para comemorar. E esse evento vai ser realizado no dia 17 de junho, tá? 17 de junho de 2021. Se você estiver assistindo esse vídeo antes dessa data, você ainda tem a possibilidade de participar.
Mas, nesse dia, a gente vai revelar algo que a gente nunca antes fez. Uma oportunidade imperdível, não só em relação a preço, mas em relação a bônus, em relação a condições. Não posso revelar muito mais do que isso, para você também se tornar um sócio milionário, tá? Caso você queira participar, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário desse vídeo, tá? Esse vai ser um link para quê? Cadastrar no grupo VIP da Sociedade Milionária no WhatsApp. Toda essa oportunidade só vai ser revelada lá no grupo do WhatsApp, tá? Eu não vou revelar em público, não vou trazer num vídeo aqui no YouTube, nem nenhum outro caminho que você me segue, lá no Instagram, onde quer que seja, tá? Isso aí só vai ser revelado para quem estiver lá no grupo VIP. Então, se você em algum momento pensou em entrar na Sociedade Milionária, mas por algum motivo, qualquer que seja ele, ainda não tinha tomado sua decisão, eu garanto a você que essa vai ser a melhor oportunidade que você poderia ter. Se você não entrar nessa, certamente você não entraria em nenhuma outra, tá? Então me dê o benefício da dúvida e entre no grupo VIP, que eu garanto a você que vai valer a pena. Mais uma vez, o link tá aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo, só clicar naquela setinha para abrir e também tá no primeiro comentário. Também tá aparecendo aqui na tela, tá? Mas para você, se quiser digitar, o link tá curtinho também. Faça como você achar melhor, mas não deixe de entrar, porque eu garanto a você vai valer a pena. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um dos mais pedidos, mais esperados. Então não sai desse vídeo sem dar o seu like, tá? Clica aqui no joinha. Se você não for inscrito no canal, clica no botão vermelho que tem aqui embaixo que diz inscrever-se. Depois clica no sino para ativar as notificações e assim não perde nenhum dos próximos vídeos. Esse vídeo fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.